Olá, queridos. Vamos à nossa meditação dominical. Em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 ao 25, lemos assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse trecho da Bíblia nos mostra que os crentes, nós temos alguns privilégios maravilhosos e também temos algumas responsabilidades também maravilhosas com o nosso Deus. Os primeiros 3 versículos que lemos, 19, 20 e 21, nos mostram esses privilégios dos crentes. Primeiro, no 19, lemos assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o local onde Deus está. É o local onde Deus pode ouvir aqueles que se aproximam dele, que falam com ele. Em Israel, no tempo do Antigo Testamento, até a época de Jesus, o templo tinha uma separação especial lá, que era denominada o Santo dos Santos, que era o local onde ficava a Arca da Aliança. E ninguém podia se aproximar dali, senão o sacerdote, que era uma pessoa devidamente preparada para aquele momento. As pessoas comuns, por causa dos seus pecados, os pecadores não podiam se aproximar de Deus. Não tinham acesso ao Santo dos Santos. E hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Com intrepidez podemos entrar sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de receio, mas nós convivemos, transitamos normalmente no ambiente que biblicamente é denominado Santo dos Santos, exclusivo para a presença de Deus. No versículo 20 nós lemos um outro privilégio: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Ou seja, os crentes têm um caminho reservado para ele. É como se Jesus tivesse preparado uma entrada exclusiva para os crentes, como se os cristãos tivessem um acesso exclusivo e especial à presença de Deus. E no versículo 21 ainda lemos: temos um grande sacerdote. Sacerdote é a pessoa que é autorizada a interceder, a mediar o diálogo ou as orações, as petições dos pecadores diante de Deus. Em toda a história de Israel foi instituído o sacerdote, que era aquele homem separado, preparado, passava a vida inteira em certos cuidados, porque uma vez por ano ele entrava dentro do Santo dos Santos para orar pelo povo, para interceder pelo povo que trazia suas petições, suas ofertas ao templo do Senhor. E com Jesus, a obra de Jesus acabou com aquela divisão, acabou com aquele conceito antigo do sacerdócio humano. E ele se tornou, por causa do seu sacrifício perfeito, ele se tornou o sacerdote eterno, cujo sacerdócio não acaba mais,
Todos os dias, em todos os momentos, Jesus está na presença de Deus, intercedendo por nós, pelos seus servos. Ou seja, nós temos o grande sacerdote, o sacerdote que não vai mais ser substituído, que não vai mais acabar. O sacerdote antigamente, ele era humano também, pecador também, então morria. E tinha que surgir um outro, e outro, e outro. E depois que Jesus então assumiu esse cargo, não precisamos mais de sacerdotes. Nós temos o grande sacerdote que nos representa diante de Deus, diante do trono de Deus, no Santo dos Santos. É por isso que nós podemos orar a qualquer momento do dia, da noite. Não precisamos nos dirigir até o gabinete pastoral para pedir para o pastor interceder por a gente. Não precisamos procurar o sacerdote para que ele converse com Deus por nós, pelos nossos problemas. Pelo contrário, nós nos dirigimos ao Senhor e em nome de Jesus, que nos representa, que nos justificou, nós falamos diretamente com Deus. Portanto, ser um cristão, fazer parte do reino de Deus desde já, é um privilégio sem precedente na história da humanidade. É um privilégio sem comparativos, não temos como comparar o quanto é bom, o quanto é prazeroso fazer parte do reino de Deus, ser uma pessoa de Jesus. E nos versículos seguintes, então, a partir do 22, nós encontramos quais são as obrigações dos crentes, quais são as responsabilidades que nós devemos ter diante do Senhor. No versículo 22, nós lemos assim: aproximemo-nos, porém, tendo os corações purificados. Ou seja, não basta nos aproximarmos do Senhor, não basta podermos ter acesso ao Santo dos Santos, mas esse acesso precisa ser acompanhado de um coração preparado, um coração justificado. E isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia ou para sempre. Não, nós somos salvos para sempre, mas a nossa santificação só passa por um processo. Então, a cada dia nós temos que estar buscando a nossa purificação, o trabalho do Espírito Santo aos nossos corações, de modo que estejamos diligentemente cuidando da santidade de nossa vida, para podermos ter acesso à presença do Senhor. No versículo 23, nós lemos: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, sem balançar, sem termos as fraquezas que são próprias da nossa natureza, próprias da nossa vida, abalando os nossos passos, nossos caminhos. Pelo contrário, sempre firmes, confiantes, sabendo que Jesus nos garantiu coisas, Ele nos fez promessas. Nós temos a certeza das promessas de Jesus, que Ele vai voltar, temos a certeza da nossa vida eterna, entre outras tantas, o que faz com que o crente, o cristão, ele viva sempre em felicidade, confiante, nunca vacilando, nunca balançando, ou tendo dúvidas, ou medo, por causa das coisas ao seu redor. Pelo contrário, ele é sempre confiante. Guardemos firmes a confissão da nossa confiança, sem deixá-la se abalar por qualquer tipo de adversidade que possa surgir em nossas vidas. No versículo 24 encontramos uma outra responsabilidade dos crentes, quando diz também: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos. A nossa preocupação com os irmãos, com todos, não é uma questão somente pastoral, é uma questão de irmãos. Nos amamos e todos aqueles que amam alguém se preocupam com ele, procuram falar com ele, tentam contato. Hoje nós temos
Nós vivemos num tempo privilegiado em relação à tecnologia. Nós podemos conversar uns com os outros, temos WhatsApp, temos telefone, temos tantas coisas que nos dão condições de conversar uns com os outros, independentemente de estarmos próximos, distantes, em outro estado, em outro país, não importa. Nós podemos ter contato uns com os outros, podemos orar uns pelos outros constantemente. E o versículo nos aconselha a considerarmos uns aos outros. Estarmos constantemente exortando o outro ao amor do Senhor, que permeia o nosso convívio, que faz parte das nossas vidas, e as boas obras, segundo Jesus quer de nós. E por fim, no versículo 25, nós encontramos: não deixemos, pois, de congregar, como é costume de alguns. Nesse tempo de reclusão social que a gente está vivendo agora, de isolamento social, algumas pessoas têm perguntado: e agora, como é que a gente vai resolver, como é que a gente vai atender ao que esse versículo está dizendo? Não deixemos de congregar se nós não podemos mais congregar. O versículo diz, irmãos, não deixemos de congregar quando a congregação tem uma atividade. Quando a congregação está executando alguma coisa. Independentemente de onde seja, se é lá no santuário, se é na internet, se é numa live, se é num hangout ou qualquer outro recurso que possamos ter, onde a congregação se planeja, se prepara e executa uma obra. Todos nós, então, não deixemos de congregar. Eu estava questionando, pensando por esses dias. Há bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos esse isolamento social, nós não tínhamos esse tipo de problema, que, aliás, não foi a primeira vez que aconteceu, foi a primeira vez que nós vimos isso. Nossa geração vamos dizer, de 70 anos para baixo, praticamente não viu outra coisa parecida com essa. Talvez o mais próximo disso foi a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos outras epidemias ao longo da história. Tivemos perseguições religiosas na Idade Média. Na própria Roma Antiga, o governo perseguia os crentes. Os crentes tinham que cultuar no cemitério, escondidos, porque os soldados tinham medo de fantasma. Ainda bem que nós não tínhamos. Crente não tem medo de fantasma, então eles iam para o cemitério cultuar nas catacumbas de Roma Antiga. Então a igreja sempre teve dificuldades, sempre teve coisas para tentar atrapalhar, que atrapalham mesmo o seu trabalho, e não vai terminar agora, nós vamos ter outras. Essa crise vai passar, só que outras vão surgir no futuro sem problema nenhum, porque a igreja sempre vai ter suas atividades de alguma forma e nós devemos congregar. E o que eu questiono é que antes desse isolamento que hoje nos acomete, tantos também deixavam de congregar por outros motivos, porque estavam doentes, porque estavam sem transporte, às vezes por motivos até do próprio coração, não queriam, estavam cansados, estavam com preguiça, tinham outra coisa melhor para fazer. Tantas vezes deixamos de congregar por diversos motivos. E o conselho que nós entendemos nesse versículo é não deixarmos de congregar durante os trabalhos da congregação. Queridos, uma semana, a nossa igreja trabalha 4 horas por semana, mais ou menos. A semana inteira tem 178 horas. Nós dedicamos 4 dessas 178 horas, dedicamos 4 ao trabalho do Senhor. É muito fácil, então, participar. É menos de 2,5% do tempo que o Senhor nos dá durante uma semana. E mesmo assim, somos tão falhos em participar. Hoje, a igreja nem mesmo nós estamos indo até lá, não há o deslocamento, nós estamos cultuando por internet. E mesmo assim, é muito fácil, muito comum não podermos participar por algum motivo. E o conselho que recebemos do texto bíblico é lutarmos contra essas coisas que nos atrapalham de congregar e buscarmos estar sempre juntos, admoestando uns aos outros, nos estimulando ao amor e às boas obras, a obra de Jesus. Portanto, queridos,
esses nossos deveres para com a obra de Jesus, essas nossas responsabilidades diante de Jesus, nós temos que executar aqui. Nós podemos observar que os deveres dizem respeito à obra de Deus e os privilégios dizem respeito ao reino de Deus. Portanto, nós devemos assumir nossas responsabilidades aqui na obra para podermos usufruir do reino de Deus somente com alegria, com prazer no coração. Então, queridos, que Deus nos abençoe nesse dia e que possamos dedicar cada um dos nossos momentos deste domingo ao nosso Senhor Jesus, que nos salvou, que nos ama e continua presente em nossas vidas em todos os momentos. Um grande abraço virtual, que Deus o abençoe.